Olá, eu sou o Dr. Lucélio Soares. Nesse vídeo eu quero mostrar para você um rápido resumo de quem é o Dr. David Eduardo Howard, o profeta do Senhor. Ele nasceu no Quênia, África. Em sua carreira profissional, ele foi um brilhante acadêmico. Ele estudou na Universidade Makerere, em Uganda, África. Estudou também na Universidade de Nairobi, no Quênia. Ele também estudou na Universidade Ben Gurion University of the Negev, em Israel. Ele também estudou na Universidade de Haifa, em Israel. Ele estudou na Universidade de Gießen, na Alemanha, no Instituto de Genética, onde se especializou em engenharia genética molecular. Após a conclusão do seu doutorado pela Universidade de Haifa, no Monte Carmelo, em Israel, o Dr. David Howard entrou para a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, no Chicago Medical Center, UIC, Centro de Biotecnologia Farmacêutica, para o seu pós-doutorado na especialidade de transdução de sinais por drogas e quimioterapia no câncer. Também ele trabalhou no Centro de Tecnologia e Medicina no estado de New Jersey, Instituto do Câncer. Ele trabalhou em Washington, D.C., no Instituto Médico Aeroespacial Civil. Ele deu aulas para estudantes universitários. Ele publicou uma grande quantidade de artigos referente às suas especializações. Ele está na lista dos cientistas mais importantes e brilhantes pelo JBC. O seu nome, no grego, tem um significado muito importante. David quer dizer amado. Edward, guardião das riquezas. Howard, nascido à meia-noite. Seu chamamento. Estando ele em Israel, no ano de 1996, ele foi chamado pelo próprio Deus Pai pela primeira vez. Em uma noite, em um sonho, Deus Pai o chamou 3 vezes pelo seu nome: Edward, Edward, Edward. Depois desta visitação, por vários anos, ele foi visitado com frequência pelo Senhor. Uma vez o Senhor Jesus o tocou com a sua mão transpassada pelos cravos. Em outra ocasião, o Senhor o levou até a Arca da Aliança. Ele viu Moisés, Elias e Daniel. O Senhor Deus estava sentado no trono de sua glória e misericórdia. Então o Senhor falou: tenho meus 4 profetas aqui. Você é o meu 4º profeta. No ano de 2003, o Senhor veio a ele em uma visão e entregou para ele a vara de Moisés. Depois disso, o profeta do Senhor fala com suas próprias palavras. Houve um terremoto. Então o Senhor me deu a vara de Moisés para que eu fosse advertir a todas as nações da terra para arrepender-se do pecado sexual, da mentira, da bruxaria e do evangelho da prosperidade, para que o altar do Senhor seja restaurado totalmente. Então, a partir deste momento, ele recebeu o poder para saber de tudo o que iria passar na terra. Pouco a pouco, ele foi compreendendo que o seu chamamento era um chamamento muito sério. Então, ele abandonou seu trabalho, sua carreira acadêmica e se entregou totalmente ao Senhor. Quando ele começou seu ministério, foi um grande dia no céu e também um grande dia na terra.
Seu ministério está totalmente focado na restauração do evangelho da cruz e do sangue de Jesus. A visão é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a missão é preparar a noiva santa para a vinda do Messias. A partir do ano de 2004, Deus Pai começou a mostrar para ele, com antecedência, todos os acontecimentos globais que iriam afetar drasticamente as nações de toda a terra. O foco de suas profecias não é para indivíduos, e sim para nações. Desde o início do seu ministério, sua pregação nunca mudou, sempre chamando as nações ao arrependimento, para abandonar o pecado e voltar à prática da justiça e viver uma vida santa e justa para Jesus. Ele começou seu ministério de uma maneira humilde no Quênia, pregando nas ruas, no comércio, nas casas e também nas cadeias e penitenciárias. Naqueles dias, Deus Pai mostrou para ele que o maior avivamento de arrependimento e santidade começaria no Quênia e depois se espalharia para todas as nações da terra. Este profeta tem centenas de profecias cumpridas, profecias que ele falou para nações de todos os continentes. Algumas de suas profecias e os seus cumprimentos. Número 1. A crise econômica global, profetizado em 19 de agosto de 2008 e teve o seu cumprimento no dia 7 de outubro de 2008. 2. O terremoto no Haiti, profetizado no dia 22 até o dia 29 de novembro de 2009 e teve o seu cumprimento no dia 10 de janeiro de 2010. 3. O terremoto no Irã, profetizado no dia 25 de março de 2006 e teve o seu cumprimento no dia 31 de março de 2006. 4. O furacão Katrina nos Estados Unidos, profetizado no dia 20 de julho de 2005 e teve o seu cumprimento no dia 29 de agosto de 2005. 5. O tsunami na Ásia, profetizado no dia 24 de novembro de 2004 e teve o seu cumprimento no dia 26 de dezembro de 2004. 6. O coronavírus, profetizado no dia 1º de dezembro de 2015 e teve o seu cumprimento no mês de janeiro de 2020. 7. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, profetizado no dia 11 de janeiro de 2021 e teve o seu cumprimento no dia 22 de fevereiro de 2022. As palavras faladas por este profeta têm se cumprido de uma maneira temível e assustadora. Ele fala a profecia com muitos detalhes e o cumprimento é sempre temível. Também, Deus tem confirmado o seu ministério com assustadores sinais no céu durante as suas conferências. O profeta do Senhor vem ao vivo na rádio Jesus is Lord. Ele anuncia globalmente o que vai acontecer naquela próxima conferência por meio da rádio. Uma assustadora visitação foi quando, em uma conferência, ele chamou o fogo de Elias. Aquele fogo veio desde o céu todo o caminho até o altar santo, onde o profeta do Senhor estava. Foi capturado ao vivo pelas câmaras. Deus Pai queria o identificar como o mensageiro da eternidade. Em outra conferência, a glória de Deus Pai veio desde o céu. A visitação foi tão forte que até as pessoas que estavam em seus apartamentos conseguiram filmar aquele evento. O sol sempre está aplaudindo no céu quando o profeta está em alguma das suas conferências. E tudo isto é capturado ao vivo por câmaras. Uma visitação temível quando o profeta do Senhor está ministrando em alguma conferência.
Muitas vezes e em vários lugares, o profeta do Senhor foi transfigurado diante de milhares e milhões de pessoas. Em meio a uma geração pervertida pelo pecado e pela apostasia, Deus Pai está revelando quem está andando na terra e qual a mensagem que ele está falando. Ele é conhecido como o profeta da chuva. Por mais de 10 vezes ele orou e imediatamente o céu abriu. Em várias ocasiões no Quênia e também em outros países, o céu obedeceu à voz deste temível profeta. Lugares desertos, lugares onde o serviço de meteorologia mostrava que não tinha previsão de chuva. A maior visitação do ministério deste profeta foi no dia que ele chamou a assustadora e temível nuvem de Deus Pai. A mesma nuvem que esteve por 40 anos no deserto com os filhos, com os descendentes de Jacó. A poderosa visitação aconteceu em uma conferência no Quênia, no mês de dezembro de 2019. O próprio Deus veio em sua nuvem visitar o seu profeta. Ele falou que a nuvem de Deus vai ficar na terra até o dia do arrebatamento. Então, naquele momento, ela regressará ao céu. Este profeta do Senhor já viajou por todo o mundo, pregando o evangelho eterno. Ele nunca pediu oferta para os pastores e tampouco aceita qualquer tipo de doação ou ofertas. Todos os seus gastos, bem como de sua equipe, ele mesmo paga. Ele procura não aceitar nem um copo de água dos seus anfitriões, para não comprometer a mensagem que ele precisa entregar. Ele somente pede para os pastores anfitriões preparar as conferências para que os convidados possam receber as puras instruções do Senhor. Em cada serviço de cura, dezenas de pessoas são curadas milagrosamente. Este profeta, o profeta do Senhor, é muito restrito, muito exigente. Uma equipe médica em cada conferência, em cada serviço de cura, antes das pessoas receberem a oração, elas precisam passar para serem examinadas pelos médicos. Em seguida, depois dos exames, depois de confirmar de fato o que elas têm, elas recebem um crachá de identificação. Então, somente depois, elas poderão participar do serviço de cura. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. Todas as enfermidades debaixo do sol obedecem à voz deste profeta e se retiram dos corpos doentes. Ele também pede para que se faça 2 filas, uma à direita e outra à esquerda, com os doentes, com os cegos, com os surdos, com os paralíticos. E ele sempre diz: eu vou passar pelo meio, e a sombra de Deus Pai vai tocar nos enfermos. E esta sombra, ela não precisa do sol, é a sombra do próprio Deus. E aqueles doentes que a sombra tocar, eles ficarão curados imediatamente. Milagrosamente e assustadoramente, os enfermos em muitas nações, eles são curados quando a sombra do próprio Deus os toca. Suas conferências são traduzidas simultaneamente para mais de 50 idiomas. Também mais de 200 nações em toda a terra, eles assistem, eles participam, eles se reúnem para escutar todas as instruções do Senhor. Milhões e milhões de pessoas visitam diariamente, semanalmente, as redes sociais deste profeta. O maior avivamento bíblico já começou no Quênia. São dezenas e dezenas
São milhares e milhares, são milhões e milhões de pessoas reunidos nas conferências com este profeta. O evangelho eterno está sendo pregado de uma maneira assustadora. As nações estão recebendo este evangelho e estão abandonando o pecado, estão deixando os ídolos, deixando a apostasia e estão se preparando para a volta do Messias. Este profeta é o mensageiro que o Senhor preparou para este momento.